Gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Tessalonicenses 2, que é o nosso texto teimoso. 2 Tessalonicenses 2, texto teimoso, viu, Elaine? De 3 em diante diz o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque o dia do Senhor não chegará sem que primeiro venha o afastamento, que é o arrebatamento da igreja, ou seja, antes do dia do Senhor começar. Duas coisas têm que acontecer. A igreja tem que ser arrebatada e, na sequência, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui nós temos uma sequência. O afastamento, que foi traduzido não muito bem aqui por apostasia, porque apostasia é afastamento. E são muitos tipos de afastamento, né? Então tem uma cronologia. O afastamento, a revelação do homem da iniquidade e a vinda do dia do Senhor. O afastamento, o surgimento do filho da perdição, o homem da iniquidade, no início da 70ª semana, é o cavaleiro branco do primeiro selo, e a vinda do dia do Senhor, que começa a partir do estabelecimento da abominação desoladora. A segunda metade da tribulação. É quando o bicho pega, né? É quando o bicho pega. E o homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Falou que a divindade ele é contra. Ele é Deus. Não existe Deus semelhante a mim. Isso é o anticristo falando. Lembra, ele é uma paródia. Ele é uma contrafação. Ele é uma imitação de Deus. Os irmãos, hoje é necessário que os irmãos tenham isso em mente. Nós estamos conectados com Deus pelo Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu muitas vezes já conversei, já meditei com o Carlos Augusto a respeito desse versículo de 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E a figura que está sendo usada aqui no contexto é a união do marido com a mulher. Assim como os dois se tornam uma só carne, um só corpo na união carnal, pelo novo nascimento, quando você recebe a Jesus Cristo, a obra completa e tetelestada, você se torna um Espírito com Deus. Você olha para o Geraldo Gordo, onde é que começa o Geraldo Gordo, onde é que termina, onde é que começa Deus? Ele e Jesus Cristo são indivisíveis. Geraldo Gordo é Jesus Cristo é Geraldo Gordo. Natan é Jesus Cristo é Natan. Isaac é Jesus Cristo é Isaac. E assim sucessivamente. Cada pessoa que nasce de novo é um só Espírito com Jesus Cristo, com Deus. Deus se uniu, habita plenamente. A obra de Cristo é completa. Ela é tão absoluta, tão perfeita, tão completa, tão eficiente, que ela permite isso. E nós da igreja, nós desfrutamos de algo que Deus planeja para toda a humanidade. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Assim que o dia começava, ou seja, de tardinha, Deus já ia lá, colocava a mão no ombro de Adão. E aí, Adão, como é que está? Comeu muitas frutas hoje? Batizou muitos bichos? Como é que foi seu dia? Me conta. Ou seja, o prazer de Deus, porque o dia judaico começa assim que o sol se põe. Então, assim que o sol se punha, ou seja, no comecinho do dia, Deus já descia lá no jardim do Éden e falou: vou conversar com a minha criatura favorita. Eu gosto da arara, eu gosto da cacatua, eu gosto do elefantinho e da girafa, mas do Adão eu gosto é muito. Ele é feito à minha imagem e semelhança. E então o plano de Deus é ter comunhão com o homem. E a partir do momento que a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Jesus Cristo, bateu no pé da estátua, que representa a supremacia gentílica, aí todas essas profecias do Velho Testamento vão se cumprir.
Tudo isso que está prometido a Israel. Israel que hoje está numa condição de humilhação, sendo pisoteado pelas nações, Deus permitindo que babilônios, medo-persas, gregos, romanos, anticristo, pisem em Jerusalém, façam o que quiser, mas com a vinda de Jesus Cristo, com a parúzia, né? Com a epifaneia de Jesus Cristo, com o apocalipse de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, com a revelação de Jesus Cristo, aí a coisa se inverte. Aí o plano de Deus se cumpre. Deus salva Israel e através de Israel ele se manifesta ao mundo. Aí o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Então o plano de Deus é derramar, aí derramarei meu Espírito sobre toda a carne, está lá profetizado em Joel. A criança vai ter o Espírito Santo, o velho vai ter o Espírito Santo, o careca, o cabeludo, todo mundo. E o que nós da igreja desfrutamos hoje é uma antecipação. Lembra que eu já falei que a gente às vezes está passando na loja, assim, na porta de uma loja de perfume, você não ganha o vidro, mas para comprar o vidro a menina te dá um pedacinho de papel embebido no perfume. Aí você chega, né? Horrível, bacana, gostou. Vou comprar esse perfume, gostei dele. Então a igreja hoje experimenta daquilo que na realidade foi destinado e é destinado para Israel. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Então, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, Espírito Santo derramado abundantemente, hoje a gente pode ser cheio do Espírito, investido do Espírito, entristecer o Espírito, apagar o Espírito, se alegrar no Espírito, ter a unção do Espírito. O Espírito é nosso. Nós estamos nadando no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, ungidos, selados, guiados, porque nós estamos linkados a Deus pelo Espírito Santo. A gente é tão incompetente que não sabe orar, o Espírito Santo é o nosso Google Tradutor, ele traduz a nossa oração, ele dá um jeitinho, fala, não, aquele burrão do casamento que ele está querendo dizer é o seguinte, papai, aí bababá, explica. Então, a igreja experimenta da plenitude do Espírito que a humanidade só vai experimentar no milênio. Então, por que eu estou falando isso? Porque os irmãos têm uma percepção que antes que a obra de Cristo fosse tetelestada, completada, cumprida, totalmente lá na cruz do Calvário, não era possível que o Espírito Santo realizasse e morasse e habitasse e guiasse com essa plenitude que vai acontecer no milênio e da qual a igreja desfruta hoje. Quem já estudou pneumatologia, foi o nosso primeiro estudo, né, depois que eu comecei a me congregar com esses irmãos, lá no Flávio dos Santos, é que o Espírito Santo vinha em circunstâncias específicas para tarefas específicas. Moisés precisa construir o tabernáculo, ele vinha e dava habilidade para a pessoa costurar, moldar, esculpir. Era necessário que o Sansão matasse 1000 filisteus, ele vinha sobre Sansão, ele pegava um pedaço de osso e matava todo mundo. Então, de acordo com a tarefa, era o Josafá, o rei, fazia uma oração, oh Deus, nosso inimigo, e Deus se levantava através de alguém, usava alguém para trazer a palavra dele, para fazer uma revelação. Então, nas outras dispensações antes da igreja, o Espírito Santo, ele investia um ou outro de acordo com a circunstancialidade, de acordo com a necessidade daquela ocasião, para um fim específico. Hoje em dia não. Hoje em dia o Espírito Santo está aí derramado. Até o incrédulo, uma pessoa que não é nascida de novo, nunca, em dispensação alguma, tantos perdidos tiveram tanta noção da verdade sem nascer de novo. Antigamente era uma ignorância danada, mas hoje em dia não. Hoje em dia muita gente fala, nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja romana fala isso e continua indo para o inferno, fala até sem entendimento. Mas na tribulação, que é o meu ponto onde eu quero chegar, na tribulação a coisa é diferente. O dia do Senhor, de acordo com o nosso testemunho, ele não se manifesta a partir da segunda metade da tribulação, sem que antes se manifeste o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, e aconteça o afastamento.
Sim. O afastamento é o arrebatamento. A palavra que está traduzida apostasia aqui é afastamento. O que é o afastamento? Tem várias formas de afastar. Eu chego perto da Elaine, eu me afasto da Elaine. É porque a pessoa, em vez de traduzir, interpreta. Uma das coisas que acontece no limiar da vida de Cristo é que a igreja vai esfriar mesmo, é que a humanidade vai afastar de Deus cada vez mais. E eles entenderam que é isso. Por isso traduziram por apostasia. Porque a apostasia é uma das características dos últimos dias da igreja. Então, já está acontecendo. Olha por aí. É só olhar essas igrejas aí, só quer saber de dinheiro. Né? Não quer saber de pregar Jesus Cristo. É a fila do 500, fila do 1000, fila do 200, fila do 50. Ninguém fala só Jesus Cristo tetelestou uma obra por você. Você tem que viver no Espírito Santo e viver para Deus. Você tem que viver em santificação. Poucos falam isso. A apostasia é uma característica dos últimos dias da igreja que a gente tem que discernir quando a gente estuda escatologicamente o que são os últimos dias da igreja, o que são os últimos dias do gentio, o que são os últimos dias de Israel. Senão a gente confunde as coisas. Uma das primeiras lições que a gente aprende é discernir o que é judeu, o que é gentio, o que é igreja. Uma das características dos últimos dias da igreja é o afastamento da sã doutrina, da fé, chamada de apostasia. Mas não é o assunto aqui. Aqui o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Tessalônica, que era uma igreja muito fominha de escatologia, né? Ela gostava muito de escatologia. É uma carta onde tem muito conteúdo profético escatológico. Ela está falando da relação da vinda do dia do Senhor. E o dia do Senhor não acontece sem que antes duas coisas aconteçam. Aconteça o arrebatamento, que foi traduzido aqui por apostasia, que deveria ter sido traduzido por afastamento, e o filho da iniquidade se manifeste. Então, no momento que a igreja é arrebatada, essa abundância de Espírito Santo que acontece na presente dispensação, não vai ser mais assim. Vai ser como era antes da igreja. Lembra, a igreja é um intervalo. A igreja não foi vista. Na realidade, o que muitos dispensacionalistas acreditam, e eu sou um deles, é que os 7 anos da tribulação, a 70ª semana, é uma reticência da lei. É um restinho da dispensação da lei. A dispensação da lei, ela terminou juridicamente, mas não terminou efetivamente. Da mesma forma como Satanás já está condenado juridicamente, judicialmente, mas efetivamente ainda não. Ele ainda opera. A lei, com o propósito de, se é que fosse possível levar o homem a Deus, já acabou. Mas ainda existe um período de lei acontecendo na tribulação. Tanto é que vão voltar os sacrifícios, vai ter o templo, e a forma do Espírito Santo se manifestar vai ser uma forma mais limitada, como sempre foi na lei, como era antes da igreja, e como vai ser antes do estabelecimento do reino do Messias. Então, eu estou falando tudo isso, né? E aqui no verso 6 diz, ó, e agora sabeis o que o detém. Agora sabeis o que detém o homem da iniquidade e o filho da perdição, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ou seja, na grande tribulação. E o que ele detém é exatamente o ministério habitantifício do Espírito Santo na igreja. Esse ministério de habitação com tudo aquilo que eu falei. Na tribulação, a tribulação vai ser um período de muitas trevas. Vai ser um período obscuro. Não vai ser um período que nós temos o privilégio de falar do Evangelho do jeito que a gente fala hoje, em que o Evangelho é apresentado com tanta clareza pelo Espírito Santo que em nós habita. A única forma de manifestação da verdade durante o período da tribulação são 144 mil judeus esparramados pelo planeta inteiro, evangelizando o planeta, e 2 testemunhas gritando lá nas praças de Jerusalém, e que vão ser mortas na metade da tribulação.
Afora isso, a escassez da manifestação da palavra de Deus, o grande prevalecimento de trevas no período tribulacional, ainda por cima existe aquilo que está aqui, ó, que a gente já leu várias vezes. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, existe uma permissão divina, existe um decreto divino aqui em ação. 2000 anos de testemunho da igreja, 3 anos e meio de testemunho das 2 testemunhas mártires, 6 trombetas já tocaram, muitos juízes aqueles que a gente estudou, o abismo abrindo, saindo aquelas criaturas, muita coisa sobrenatural, e o homem ainda insistindo em adorar Satanás na forma triuna, né? As 2 bestas e o próprio dragão. Deus não tem outro recurso, é deixar a grande tribulação acontecer. Por mais que Deus insista, o homem não quer saber da verdade na tribulação. Ele só quer saber da mentira. Então os irmãos segurem isso aí na mente, que isso aí é para nós entendermos Apocalipse 13, 18, que é a questão da marca. Depois de 30 e tantos anos de crente, é que eu fui entender esse versículo agora essa semana. Porque esse versículo, ainda que ele está escrito aqui, que a palavra fala que tudo que na Bíblia está escrito, ela é útil, ela é proveitosa, serve para correção, para educação, na justiça, etc. Mas existem destinatários. Existem conteúdos destinados especificamente a Israel. Existem epístolas e mensagens e doutrinas direcionadas especificamente à igreja. Existem passagens dirigidas aos gentios. Nós estamos estudando uma, que é Daniel 2:4 até 7. Daniel 2 a Daniel 7, que foi escrito inclusive na língua franca da época, no inglês da época, no aramaico. É uma passagem escrita por gentio. Esse é o plano que eu tenho para você, gentio. Daniel 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então existem passagens direcionadas a Israel, passagens direcionadas à igreja, passagens direcionadas aos gentios e passagens direcionadas ao remanescente judaico tribulacional. Mateus 5, 6 e 7, Apocalipse 13, e em específico Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, 18 vai ser o grande farol, a grande candeia brilhando em lugar escuro até que a dia da alva venha, para o pobre, perseguido, crente da tribulação. Quando a palavra de Deus vai ser paupérrima, não tem essa divulgação que tem hoje. O Espírito Santo não está presente de forma massiva como está hoje. Poucas testemunhas falando, 2 já foram caladas, mortas, lá na Praça de Jerusalém. A mentira, o engano, prevalecendo de todas as formas, com som e pirotecnia. Né? Hebreus, se não me engano, fala que, e Atos em muitos lugares, fala que a palavra que os apóstolos e discípulos usavam e evangelizavam, ela era confirmada pelos sinais. Deus operava sinais para confirmar, falou, para que você tenha certeza que o que esse apóstolo baixinho aí, o Paulo, esse nanico está falando, é verdade, sou eu que estou mandando ele falar, ele vai ressuscitar a gente, cobra vai morder ele não vai morrer, e só da sombra dele e do Pedro passar a gente levanta e cura. Ou seja, está em Hebreus 2, se não me engano, isso está em Atos, em vários lugares. Aqui, ó, Hebreus 2:4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, né, aqueles que o Senhor enviou,
por meio de sinais e prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, os sinais, as manifestações, os milagres, etc., que aconteciam quando a igreja estava sendo instituída, é para dar um testemunho de que aquilo que aqueles homens estavam falando era verdade. Deus é que tinha mandado. E Satanás, a trindade Satanás, vai contrafazer, vai imitar isso. Para provar que essa mentira que eu estou contando é verdade, essa mentira que eu estou contando é verdade, ressuscita anticristo, estátua, fala, manda cair fogo do céu, sinais, maravilhas acontecendo. E muita gente, glória a Deus! Né? Muita gente sua arrepiado, entusiasmado, gritando aleluia, glória a Deus. É Deus aqui, gente, ali é Ele. E Ele veio aqui em forma de homem. O judeu vai abominar isso. Mas a humanidade vai seguir, como nós vimos aqui, em Apocalipse 13, vai seguir assim, aplaudindo, né? Quem quer semelhante a besta? Olha que maravilha de besta, gente. Esse cara é o cara. Ninguém pode com ele, é Deus, é Deus, esse cara é Deus. Finalmente Deus se manifestou à humanidade. Isso é algo que ninguém vai ter dúvida. E aquele que é o remanescente, o restante da descendência da mulher, ali, será que é, será que não é? Mas Jesus Cristo deixou Mateus 24, Jesus Cristo deixou Apocalipse 12 e 13, para ele ler, de alguma forma, acha um DVD queimado aqui com esses estudos que nós estamos fazendo, Bíblia vai ser rasgada e destruída, acha um caquinho de Bíblia, justa a página 301 do Novo Testamento, onde tem Apocalipse 13, ele acha, lê o Espírito Santo ali de uma forma íntima, ilumina, porque existe uma convocação. Se você tem entendimento, perceba, calcula, faz as contas. Isso aí não é Deus, não. Isso aí é homem. E homem mau. Esse é o propósito. Então, o propósito de Apocalipse 13, 18, porque os teólogos eles fazem uma bagunça com esse versículo. Ao longo dos últimos 20 séculos, os teólogos têm tentado descobrir de qualquer maneira quem que é esse anticristo. Aí eles fazem o que os exegetas chamam de exegese extra-machina. Bem, Maria é a mãe de Deus. Como é que nós vamos provar isso na Bíblia? A gente tem que ver. Agora a gente acha versículo aqui para fundamentar isso. Isso é exegese extra-machina. Bem, o número dele é 666. Então vão achar alguém aí que encaixa nisso. Aí eles já chegaram à conclusão que é Nero, já chegaram à conclusão que é Calígula, se morreu vai ressuscitar, já chegaram à conclusão que é Hitler, que é Mussolini, que é o Tito, que é o Napoleão, que é o Hitler, que é o Kissinger, que é o Clinton, que é o Hussein, que é o Gorbachev, só por causa daquela manchinha, que é o Reagan. Até a América soma 660, é a América, são os americanos. Então eles tentam explicar isso de todo jeito. Ou seja, eles tentam adivinhar o nome a partir do número, mas não é. O número revela o nome. E isso só vai ser percebido lá dentro da tribulação. Para aquela geração isso vai ser muito óbvio. Mas Satanás abafa. Tampa esse negócio aí. Taca mentira e sinais provando que a mentira é verdade de qualquer forma. Então esse é o nosso objetivo, onde nós pretendemos chegar hoje. Então, feita essa introdução, né, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o nosso texto que apresenta a besta marqueteira, né? O marqueteiro do diabo, né? Porque a propaganda, aliás, a forma de divulgação de produtos que nós hoje, no século XXI, temos, foi criada por Satanás. Satanás é um marqueteiro mor, entendeu? A forma de marketing, principalmente agora do século XXI, ele é fruto do nazismo. Tinha um rapaz, um dos asseclas de Hitler, chamado Goebbels. Ele era o ministro da propaganda. Você vê como é que propaganda é a alma do negócio, como é que ela é uma coisa importante. Tem o Ministério da Aeronáutica, essencial proteger os céus. Tem o Ministério da Marinha, sine qua non proteger os mares. Manda submarino, manda navio.
tem o ministro do Exército, tem o ministro da Agricultura, que senão a gente não come. Tanta coisa importante, agricultura, Exército, da propaganda. Você vê como é que propaganda era prioridade para o nazista. Propaganda vai ser prioridade para o Hitler do anticristo aqui, o da tribulação. A propaganda. Você faz a pessoa querer o que não precisa. A pessoa compra mais um celular, você até já tem 3 na gaveta. Né? Para quê? Faz o que ela comprou, o que ela não precisa na hora. Outro dia, até assistindo o jornal hoje, eu vi uma propaganda interessante, como é que uma pessoa estava fazendo para não gastar mais o que não precisava. Ela colocou uma etiqueta assim no cartão de crédito. Isso que você vai comprar é necessário? Você precisa disso agora? Porque senão a pessoa compra compulsivamente. Né? Não está tirando dinheiro do bolso, é cartão mesmo, mas tirei no meu sinalzinho. Pip, 666. Está gastando. É. Então, a besta, vamos ler o nosso texto aqui, né? Apocalipse 13, 11 a 18, que fala da besta que emerge da terra, que não é a besta que emerge do mar, são 2 bestas. A que emerge do mar, a que emerge da terra. O anticristo, o falso profeta. A besta política, viu, Elaine? A besta política, a do mar, e a besta religiosa. A besta do poder político civil e a besta do poder religioso marqueteiro, midiático. E é que mexe com a mídia. É o que faz a propaganda. É o Espírito Santo do anticristo. Olhai para a besta. Adorai a besta. Prostrai-vos diante da estátua da besta. Ele é entusiasmado com a besta, ele é fascinado. A segunda besta é fã da primeira. Entusiasmado, esse é o meu Messias. Né? Entusiasmadíssimo com o messianismo anticristão. Mas o texto diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na presença da primeira besta. Olha a atividade, exerce, faz, opera, faz, executa, comunica, faz, opera. Você vai, olha como é ativo, é um Espírito Santo falsificado. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra, o cerne do evangelho satânico é a imitação de ressurreição de Jesus Cristo. Também opera grandes sinais. Megas semeion, no grego, né? Megas semeion. Não é aquele picolé não, viu, Elaine? Cheio de chocolate, todo crocantão, não. Megas semeion, ou seja, é uma coisa no plural, no grego, mostrando que são milagres significativos e projetados com o intuito de mostrar, confirmar algo. No caso, validar a mentira. Deus não testemunhar aqui o que os apóstolos estavam falando juntamente com sinais, Satanás vai dar sinais para confirmar a mentira. Né? Megas semeion. Vamos lá. Também opera grandes sinais. Ou seja, só 2 estão sendo citados aqui, mas são muitos. Eu até citei aqui que no grego, a palavra está no presente. Presente repetitivo, que indica que ele se envolve em uma exibição de sinais miraculosos um após o outro. Né? Opera grandes sinais, muitos, grandes, um atrás do outro. 2 estão sendo citados aqui no texto. Vai fazer cair fogo do céu e falar, a estátua falar. Fazer cair fogo do céu e dar fôlego à imagem da besta. De maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. A imitação de Elias aí. Seduz os que habitam sobre a terra, que estão enraizados na terra, os perdidos, é a palavra técnica para os perdidos, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Seduz os que habitam por causa dos sinais, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada reviveu ou sobreviveu ou voltou à vida no grego.
E lhe foi dado comunicar respiração, pneuma, não zoe, fôlego de respiração. Igual o vidrinho de Vic, né? Lhe foi dado comunicar pneuma, fôlego de respiração à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos. 6 classes vão ser citadas aí, né? Os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, e vai ser escasso nessa época, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Observa que aqui na segunda, nós estamos começando a segunda metade da tribulação. E nessa segunda metade da tribulação, o ponto focal passa a ser um só: a imagem da besta. Ela vai ser citada aqui em 13:14, em 13:15 3 vezes, em 14:9, em 14:11, em 15:2, em 16:2, em 19:20 e em 24. O grande motivo do juízo desses 2 homens é por causa da imagem da besta. O grande porquê dos juízos das taças é por causa da imagem da besta. O grande centro de divulgação do Império Gentílico é a imagem da besta, ou seja, não é dragão, não é primeira besta, não é segunda besta. O que vai bombar na segunda metade da tribulação é a imagem da besta. Ela é o centro das atenções. Ela é o ponto focal. Porque ela é a cúspide, ela é o clímax, ela é o ponto maior, é a representação máxima da apostasia, do afastamento do homem de Deus, e ela é o ponto máximo da idolatria mundial de todos os tempos. O ser humano, assim que Deus mandou Moisés descer com as tábuas, primeiríssima coisa, 2 primeiros mandamentos: eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem debaixo da água, de tipo nenhum. Eu não sou chegado nesse negócio de imagem. Deus está falando, eu abomino isso. É uma abominação. Se os irmãos forem, e quer ver, vamos ler alguns textos, em Deuteronômio 7, 25 e 26, diz o seguinte: você vê, é uma tendência natural do homem. Ele tem que ver para crer. A humanidade é um Tomé nato, né? Se eu não ver, colocar meu dedão lá, não acredito. Eu tenho que ver. Tem que ver para crer, né? Como diz a mídia, eu só acredito vendo. Ele até ensina o público a falar isso, né? A mídia ensina isso todo dia pra gente. Só acredita no que você vê. Só acredito vendo. E Deus é invisível. É o contrário da fé. A fé é você acreditar no que você não está vendo, é você ter que alicerçar e basear suas ações em uma convicção praticamente sem fundamento. Fundamento de um monte de homem aí que já morreu, o papel aceita tudo. E aí? Fica por isso mesmo? Então, então o homem natural, ele tem que ver para crer. O homem que é espiritual, ele crê e talvez veja. Né? Tem até um versículo que os pentecostais gostam muito, né? Se creres, verás a glória de Deus. Não tem isso? Prego muito esse versículo. Pode falar? Pode. Eu vou aproveitar e vou até tomar uma aguinha. Ah, que bom, hein? Te salvei.
essa questão do meio a meio. Oi, vivo, sim, claro. Esse negócio do meio, esse número aí, né, de 13, 18, Apocalipse 13, 18. Não, então, mas você já falou um pouquinho dele aí. Como chama aquele escritor americano? Win-Malgo. Sim. Win-Malgo. Chamada da Meia-Noite, Notícias de Israel. Win-Malgo, né? Win-Malgo. Então, eu li o livro dele uma vez, que eu peguei lá na antiga comunidade. Aí ele sugeriu, né, até eu acho que comentei isso aqui com alguns irmãos um dia desse aí, porque o número do homem é 6, né? Simbolicamente falando. O homem foi criado ao sexto dia, 6 dias, ele trabalha, ele vive uma semana, né, então, trabalhando 6 dias, folgando ao sétimo, o mês dele tem 6 vezes 5 dias, o ano dele tem 6 vezes 2 meses, e na festa de Canaã. E por causa dele, Jesus Cristo sofreu 6 horas na cruz. Aí a festa, 6 é o número do homem. E as bodas de que Jesus participou foi separado de 6 talhas, né? Na questão do milagre da água. Falou que é 6, falou do homem. Então, ele mandou separar 6 talhas, quer dizer, na festa de casamento que ele foi lá, Jesus. Mas então, essa questão do número, né? Essa numerologia aí. Esse Win-Malgo, ele sugeriu no livro dele o seguinte. Ele sugeriu lá, né? Quer dizer que seja. Mas é uma coisa que faz sentido nessa atmosfera da questão da tecnologia que a gente está vivendo hoje e que vai, né? Que está proliferando aí, né? Vai ficar mais, né? O que acontece? Aí ele pega lá o número 6, que é o número que simboliza o homem. Que caracteriza o homem. Aí ele pega o abecedário, né? Aquele completo, né? Que é aquele completo, né? Que agora o Brasil não tinha, acho que o Y, né? O W, sei lá, o K. KWY. Mas agora tem no Brasil. Ele pega esse abecedário aí, de A a Z. Ele chama gematria. Eu não sei como é que chama, eu não tenho estudo para entender isso aí não. Eu queria dizer o que ele sugeriu no livro. Ele pega o número 6 do homem, entendeu? E de A a Z, né? Nesse, como é que fala, no abecedário? Cada letra corresponde mundial aí. Cada letra corresponde ao número. O A, 6, o B, 12, o C, 18, etc. etc. Múltiplo de 6. Entendeu? De A a Z. Aí ele pega a palavra computer, ele entendeu? Aí o C, ele vai lá, C, 18. Né? O número tal. Entendeu? Aí vai, entendeu? Cada letra dessa palavra computer, ele vai lá no que está relacionado. Vou dar uma quebrada na próxima 7, vai dar 666. Né? Aí dá 666. Entendeu? Da palavra computer. Cada letra da palavra computer, ele pega cada letra que está relacionada lá no A a Z, e cada número que está lá relacionado lá, ele coloca lá, entendeu? E na somatória dá 666. Então, aí entendeu? Porque fala que aí fala que aí não está falando que é número de um homem, está falando que é número de homem, de algo que o homem está promovendo. Exato. Imagina assim, né? Algo que o homem está promovendo, está vindo de 6 do homem. Aí não está falando que é número de um homem. Na realidade, o apóstolo João está dedando a besta para o remanescente que vai ler isso na tribulação. Então, essa imagem. Não é Deus, não, só isso é homem. Essa imagem aí, tudo, sei lá, não está essa imagem aí que vai falar, tudo essa questão do. Vai respirar. Porque isso tudo aí é computador. Você pega um telefone do ouro ali, tudo hoje faz parte dessa computadorização, né? Tudo é computadorizado, né? Então essa imagem aí não. Dessa besta aí não tem a ver com isso que eu acabei de falar. Pode ser. Esse Win-Malgo. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Essa questão toda da tecnologia. Sim, claro. Tem muita coisa interligada que aponta, que totaliza 666. Mas tem toda essa questão da questão tecnológica, né? É óbvio que a besta vai usar tecnologia. É óbvio. Não, estou falando sobre tô falando agora a questão da imagem. Sim. Vai falar que vai não sei o que, essa imagem aí, entendeu? De qualquer maneira, vai enganar a galera. A turma vai ficar acreditando que está viva a estátua.
Como é que Satanás vai fazer? Eu não sei. Mas vamos lá, Deuteronômio 7, mostrar que, do ponto de vista divino, ou seja, pela ótica de Deus, o ídolo é uma abominação. É isso que eu quero estabelecer com os irmãos. O ídolo é uma abominação. É algo negativo. É algo abominável. É algo inaceitável. Inaceitável, que se abomina. Deuteronômio 7, 25 e 26 diz o seguinte: as imagens, ele está instruindo os judeus que vão entrar na terra prometida, cujos habitantes anteriores eram idólatras, cultuavam muitos deuses, e eles vão encontrar muitos ídolos. Né? Aí ele dá essa instrução: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás coisas abomináveis na tua casa. Ah, mas é ouro. Inclusive é um testemunho. A minha mãe, quando converteu, em dezembro de 1981, ela jogou fora muita coisa de ouro e de prata e de pedra preciosa no Rio Arrudas. Quis nem saber. Nasci de novo. Sou de Jesus Cristo. Ela pegou uma passagem do Velho Testamento, mas Deus honrou a fé dela. Porque nunca faltou nada para minha mãe, nunca. Ela é uma pessoa absolutamente abençoada financeiramente. Esse ouro nunca fez falta para ela. Ah, é? Pô, uma parecida de ouro desse tamanho. É abominação, eu quero essa porcaria aqui na minha casa. Não, põe, jogou fora, quis nem saber. Não, irmão, vamos vender, derreter, não. É abominação. Mas o que eu estou querendo estabelecer aqui é que o ídolo é algo abominável. É o que a Bíblia chama de abominação. Deuteronômio 27:15. Deuteronômio 27:15. A imagem da besta é o centro das atenções na segunda metade da tribulação. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor. Abominável ao Senhor. Obra de artífice, e a puser em oculto. Abominação. Maldito o homem, seja de madeira, de gesso, escultura, seja de metal, fundição. Maldita é a estátua, abominável é, e maldito quem faz isso. Em 2 Reis, em 1 Reis 11, 5 e 7, fala esse mesmo assunto. Em 2 Reis 23, 13, fala esse mesmo assunto. Em Isaías 44, 19, fala que fazer um ídolo é fazer uma abominação. Ou seja, é algo que está mais... É só pegar uma concordância e varrer a Bíblia. É algo que está mais do que estabelecido. O ídolo, não importa se ele é de madeira, de papel, origami, de ouro, de prata, de ferro, de estanho, de sucupira, é abominável. Do pau oco, não interessa. É abominação. Um ídolo em si é algo abominável, negativo. Imagina um ídolo colocado dentro dos santos dos santos. Dentro do ponto de encontro de Deus com os homens. Do ponto de encontro de Deus com os judeus. É o ponto principal da tribulação. É o que marca o fim da primeira metade da tribulação e o início da segunda metade da tribulação. Porque esse ídolo que é abominável, ele vai trazer desolação. Ele vai trazer desgraça. Ele vai trazer morte. Ele vai trazer perseguição. Ele vai desolar. Ele vai trazer antissemitismo global. Porque nós estamos lendo aqui que todo aquele que não recebe a marca e não adora o ídolo, não pode comprar nem vender e é morto. Por isso que Jesus lá em Mateus 24:15 diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e nós vamos estudar isso em Daniel 9,
sebo nas canelas. O bicho vai pegar, vai desolar, vai ter perseguição, vai ter morte. Ou você nega Jesus Cristo, rejeita a Deus e se dobra diante desse ídolo, você não se dobra diante desse ídolo e vai para a fornalha, igual foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você é degolado, você é perseguido, você é morto. Perseguição global, perseguição mundial, o mundo inteiro atrás de você, querendo te matar, em nome da nova religião. Porque nessa época, com a instituição desse ídolo, né, da abominação desoladora, a partir do momento que esse ídolo estreia no Santos dos Santos judaico, e depois ele se torna algo de adoração universal, ele está inaugurando uma nova religião. Nós vamos ver que, isso quando a gente vê em Apocalipse 17, que durante a primeira metade da tribulação, assim como todos os reis da história, de toda a história, desde Nimrod até hoje, nesse exato momento, assim que o Lula é eleito, o que é a primeira coisa que ele vai fazer? Beijar a mão do Papa. A Dilma é eleita, vai lá tomar a benzida do Papa. O Obama, que é protestante, vai lá tomar uma benzida do Papa. Todos os reis se submetem à mãe das abominações, a grande prostituta, Babilônia, a grande. Esse conglomerado romano de idolatria, de adoração abominável, que tenta substituir Deus por um boneco, seja qual nome que você quiser dar para ele. Pode ser aquela vermelha seminua com aquele tridente que tem nas casas aí de Umbanda, pode ser a do mantinho azul, vestido ou pelado, é tudo a mesma coisa. É uma abominação a Deus. Vermelha ou azul. Você já viu? Em casa de Umbanda, você entra, às vezes tem aquela lá, semi-desnuda, com tridentinho na chifrinho e cara de capeta. Aquilo ali é mais explícito. Mas tem a menos explícita, mais enganador, que aquela que foi com a carinha assim. Porque um monte de anjinho ali no pé dela, misturado nas nuvens, é tudo um mesmo lixo. É tudo uma coisa só. Abominação desoladora. Então rasga Deuteronômio 27:15. Maldito aquele que esculpe ou que funde um ídolo. Isso é abominação. E a humanidade vem caminhando para chegar num clímax. O clímax da idolatria. O clímax da apostasia. O clímax da longura de Deus. Adorar Satanás na forma triuna, manifesto por uma imagem. A imagem da besta. Naquele dia, o próprio besta, que nós vamos ver que a mulher monta a besta na primeira metade da tribulação, mas na segunda metade, os reis que servem a besta destroem, queimam. A Igreja Católica vai ser extinta. Toda forma de religião que aponta para o exclusivismo, né, para o monoteísmo, no caso, o islamismo já vai ter sido extinto porque os árabes vão ser destruídos junto com Gog e Magog, lá durante a primeira metade da tribulação. Vai sobrar o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo, que também é monoteísta, que exige exclusividade na adoração a uma só pessoa, vai ser destruído pelos 10 reis, que servem a besta. E vão aproveitar e ficar com despojo. É muita coisa. Isso nós vamos ver em Apocalipse 17. E o judaísmo deixa que cuido eu. A besta fala, né? Esse aí eu faço questão de perseguir pessoalmente. Esse eu vou matar um por um. Não vai sobrar ninguém. É o grande objetivo de Satanás, quando tomou aquele chocolate do Miguel, e foi expulso do céu, é perseguir o restante da descendência da mulher. O único objetivo de Satanás, na segunda metade da tribulação, é destruir completamente Israel. Eu não consegui destruir o filho varão, eu não consegui ficar no céu, eu não consigo destruir, então eu vou atrás dos judeus. Se não tiver Israel, Deus vai cumprir promessa para quem? Ele chega aqui, não tem nenhum judeu. Eu vou dar cumprimento às profecias de Abraão, Isaac e Jacó. Para qual filho do Abraão, Isaac e Jacó? Matei todo mundo. É o grande objetivo de Satanás.
E o interessante é que nessa contrafação, então, ele vai reunir o planeta inteiro em uma só religião. O bestonismo, não sei lá que palavra que a gente pode, né? O estatuísmo bestial, ou seja, o mundo inteiro só tem uma opção: adorar Satanás. É exatamente o ecumenismo, a nova era, tudo está caminhando para isso aí. Tudo está caminhando para isso aí. Ou seja, a supremacia gentílica manifesta na forma de uma estátua. Então, nessa contrafação, lembra que quando a gente abre lá em Deuteronômio 6, 4, o versículo mor do judaísmo, o âmago do judaísmo, o core do judaísmo, o cerne, o centro, o miolo, o eixo, a pedra principal, a pedra angular, o ponto máximo do judaísmo, eu não sei nem que esse nome mais eu posso usar, né? Sobre tudo o que se apoia o judaísmo, é o Shema. O Clausen é que falaria bem, né? O versículo aqui em hebraico, Shema Israel, que é Deuteronômio 6,4. É o píncaro, é a cúspide, é o máximo, é o ponto principal do judaísmo. Versículo celebérrimo e conhecido, o Shema. Shema é ouve, Shema Israel, né? Como diz o Clausen, Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os muçulmanos até imitam, né? Igual nós aprendemos lá com o Cliff, não sei se a Elaine lembra. Até ganhei esse ponto na provinha dele. Porque tem um slogan lá também do muçulmano. Allah é o único Deus e Maomé, o seu profeta, né? E por aí, até imitações tem as milhares, né? Mas o ponto máximo do judaísmo, o que sintetiza e resume o judaísmo é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só existe um Deus, o seu Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. O mundo não sabe disso. Satanás abomina isso. As bestas têm ódio disso. Lembra? Nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2,4. Então, ele contrafaz. Aliás, eu esqueci de ler o versículo principal. Eu fui lá em Deuteronômio 6. Voltem comigo em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Shema, é uma frase. Estas palavras, verso 7, tu as inculcarás, vai enfiar lá dentro da cuca do seu filho. Inculca no seu filho. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ao verso 8, que maravilhosérrimo. Também as atarás como sinal aonde, Elaine? E em qual outro lugar, pastor Geraldo? Aonde é que o falso profeta vai mandar colocar o sinal da besta? É o Shema satânico. É o Shema satânico. Ele é Deus. Ele quer substituir Deus de qualquer jeito. Se o nome de Deus aqui, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então você coloca isso escrito na mão e na testa. Tanto é que o rabino, ele escreve isso num papelzinho, coloca dentro de uma caixinha e fica com a caixinha aqui em frente à testa, já viu? Ele fica, e com a fitinha enrolada no braço. Ele literalmente, como diz o Valdemar Leal Louca, literal. Ele cumpre isso literalmente, ele carrega isso. Põe numa caixinha e coloca a caixinha assim, ó. Ele sai andando com esse versículo aqui, ó, na testa. É o Shema, esse aqui é meu, ó.
Ou Shema. Se você bater o olho no rabino, você não tem nenhuma dúvida. Esse é judeu. Tem dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Ele vive isso, ele cumpre isso. Sendo que na realidade Deus quer que você tenha isso no seu coração. Ele fala o exterior, né? Nem sabe o que está fazendo. Ele só faz. Não tem entendimento nenhum. Oi? Sim, claro. Só não recebeu o Messias, né? Exatamente. Foi exatamente por causa disso, porque Deus falou, eu sou o único Senhor que quando veio Jesus Cristo, falando que era Deus, apedreja, mata. E por ironia, eu estava lendo essa semana, você sabe por que o judeu trincava o dente de ódio com a frase que Pilatos escreveu, que ele falou, não apaga aquilo ali, Pilatos, tira aquele cartaz dali, só. O que eu escrevi, Pilatos. Porque Jesus de Nazaré, rei dos judeus, que é Jesus Nazarenos Rex Iodorum, né? Em latim, que estava em latim, grego e em hebraico, as 4 palavras, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, as 4 letras iniciais dessa frase formam aquele nome de Deus que é o tetragrama inefável que o judeu nem pronuncia. Então olha só que absurdo, quando o judeu passava em frente à cruz, via um homem pregado na cruz, lá em cima dele estava escrito o nome de Deus, as 4 letras de Deus, o tetragrama inefável, o judeu até arrepia se você falar, e lá escrito lá. Deus foi tão escancarado, tão na cara do judeu, ele é tão burro que ele nem viu, falou, Deus está morrendo aqui, por sua causa, apaga aquilo ali, pelo amor, está escrito misericórdia, está escrito Deus nessa cruz, não pode. Escrevi, está escrito. Não vou apagar, não. Você viu que ironia? Oi? É o que estava escrito lá na cruz, em cima da cabeça de Jesus. Em hebraico, as 4 iniciais é o tetragrama. É o eu sou. As 4 letras. O Yod, blá, 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 blá. Aquelas 4 letrinhas lá que formam o nome de Deus, que está lá no Velho Testamento. É bem irônico. Você já tinha lido sobre isso, né? O judeu morreu de ódio. Exatamente. Vive a letra, mas não está tendo entendimento. Então, nós falamos aqui na escola dominical da evolução e da progressão do número 6. O número 6 é o número do homem. Ele foi criado no 6º dia, ele trabalha 6 dias, o dia tem 6 vezes 4 horas, o mês tem 6 vezes 5 dias, o ano tem 6 vezes 2 meses, porque a criação foi feita em função do homem e tudo que caracteriza a criação tem o número 6. Por ele, Cristo sofreu 6 horas na cruz. Então 6 é o número de humanidade, e 7 é o número de divindade, é o número de inteireza, é o número de plenitude, o número de perfeição. Então aqui na tribulação, a trindade satânica está reclamando o 7. Eu quero ser Deus, eu sou o 7. Mas o mais que ele pode alcançar é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ele vai correndo atrás do 7, ele só consegue produzir 6, 6. Dízima periódica, não é dízima periódica? Depois você faz a geratriz, né? Já aprendeu? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Não chega nesse 7 nunca. Cristo com a divindade séptupla dele fica lá. Eu estou aqui no meu 7, por mais que você se esforce, você nunca vai passar de 6. 666, 666 milhões, 666 mil, 666, 66 trilhões, 666 milhões, 666 milhões, 666 mil, 666, não vai chegar lá nunca. Nunca. Ou seja, na tribulação, o homem com todo o investimento de Satanás, que ele vai dar seu trono, seu poder, grande glória, ele vai alcançar o seu máximo desenvolvimento. Se 6 é o número da humanidade, o número do homem, investido, potencializado, energizado por Satanás, o ser humano vai alcançar o máximo que ele pode alcançar. A pessoa da besta. As bestas, juntamente com o dragão, vão exibir o melhor que o homem natural pode aparecer. Melhor. Mas nunca vai chegar
AC 1,7. Não. 6 é o número do homem em geral. E 666 é o número de um homem em particular. Esse rapaz aqui. Segundo nós sabemos, é uma pessoa chamada Mabus. Pois é. Isso é assunto de estudar anticristo. Anticristo é um espírito, ele já existe, ele já está aí. Muitos anticristos saem pelo mundo, o espírito do anticristo já atua, ele já se manifesta de muitas formas, porque o mundo já está ali. Mas especificamente esse indivíduo, a besta, ele é judeu, ele é romano, ele é inteligentíssimo, ele é lindão, ele é singular, ele é excepcional, ele é espetacular, ele é invencível, ele é poderoso, ele é fascinante, mas ele é homem. Segundo um rapaz ali, ele é até gay. Isso é a opinião do Geraldo Gordo. Cada um versículo que fala que não vai não sei o que lá as mulheres. Mas ele é um... Sabemos que é um romano, sabemos que é um judeu, não sabemos quem é especificamente, ainda. Eu creio que é algo que vai ser percebido por aqueles que têm um faixinho de luz da palavra no meio de tão grandes trevas tribulacionais, que é o caso aqui agora que eu quero entrar no versículo 18, só para fechar. Aqui está a sabedoria. Vamos ver o 16 e 17. Ó. A todos, Apocalipse 16 a 18. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É o Shema satânico, né? É a contrafação de Deuteronômio 6,8. Para que ninguém possa comprar ou vender. Ou seja, está cercado, né? Como é que você vive sem comprar ou vender? Senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ou seja, aqui, a palavra aqui, no grego, ODE, significa concluindo-se a partir daquilo que eu acabei de declarar. Ou seja, concluindo-se, né, em vista do que foi falado nos versos 16 e 17, que ninguém compra ou vende, todos vão receber essa marca, né? À luz da imposição da marca da besta, dos leitores de Apocalipse 13 e 18, quem estiver lendo lá na tribulação, exige-se entendimento, exige-se percepção espiritual. A palavra que aparece aqui, calcule, ela só aparece aqui, em Lucas 14, 28 e em Levítico 27, 23, na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento hebraico. Né? E, se vocês forem lá em Lucas 14, 28, Jesus está falando assim, a pessoa que começa a fazer uma construção e não calcula quantos tijolos vai precisar e para a construção na metade é meio burrão. Uma pessoa que faltou competência. A palavra ela calcula é fazer continha mesmo, faça as contas. Né? Exercite operações aritméticas. É isso que a palavra grega está dizendo. Faça as contas. À luz disto que eu estou falando, João está se dirigindo ao remanescente judaico tribulacional, que está prestes a adorar esse homem, prestes a adorar essa pessoa que está se dizendo Deus. Eu sou singular, eu sou espetacular, eu sou excepcional. Vocês já viram que eu sou invencível? Me mataram e eu voltei. Vocês já viram que eu sou poderoso, sou inteligente, sou fascinante, sou bonito. Só faltou ser o Alberto. Sou, né? Tudo aquilo que o homem pode ser, o máximo que o homem pode alcançar, eu alcancei. Conclusão, eu sou Deus, me adorem. Aí João faz uma advertência para quem estiver vivendo nessa época. Ou rapaz
capaz da tribulação. Meu leitor final, a pessoa para quem eu, o Espírito Santo, escrevi isso, faz as contas, senhor. Isso aí não é Deus não, isso aí é homem. Não passa de homem. Está todo mundo achando que é Deus, você está quase embarcando nessa. Não embarca não. Ele é só um homem, ele é a obra-prima de Satanás. Mas ele está limitado ao número de homem. Ele está muito aquém da divindade. Ele está muito aquém de Jesus Cristo. Não o adore, não se submeta a ele, não receba a sua marca. Presta atenção, como diz o Braulio, fica esperto, meu irmão. Acorda. Isso aí não é Deus, isso é homem. Isso é homem. É isso que João quer dizer aqui em Apocalipse. Aí vai ter muita especulação. Ao longo do século, muita gente quis adivinhar. É o Nero, é o Calígula, é o Hitler, é a América, é o computador, é isso, é o Papa. Pro leitor final, é tecnologia. Pro leitor final de Apocalipse 13, que é o pobre irmão que vai estar com fome, a barriga roncando, porque não tem marquinha para comprar e vender, que vai estar dependendo da caridade alheia, que está tendo que perseverar até o fim para ser salvo, para ver se ele consegue escapar dessa, que vai estar passando um aperreio, vai estar sendo perseguido pelo planeta inteiro. É para esse aí que essa carta, esse versículo está se dirigindo. No grego moderno, inclusive, a palavra que é traduzida aqui por calcular, ela é traduzida, ela tem o sentido de observar. Abre o oi. Abre o oi. Todo mundo está falando que é Deus. Eu, o Espírito Santo, através de João, te falo. É homem. Faz as contas. É homem. Não é Deus, não. Fica esperto. Não adora, não. Sofre, morre, mas não se submeta. Porque receber essa marca é negar Cristo. Então, o grande ponto aqui é que, por maior, por melhor, por mais longe que Satanás consiga levar o homem, mesmo superpotencializado por Satanás, nunca vai conseguir fazer o que Deus prometeu. Tanto que no início da tribulação, ele chega com um cavalo branco. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Ele promete paz. O que a gente vê aqui na tribulação? Guerra. Ele promete vida, só está acontecendo morte. Ele promete liberdade, está todo mundo marcado igual um escravo. Ele está prometendo felicidade, só vai ter miséria, como diz lá em alguns lugares. Amém? Então esse é o sentido de Apocalipse 13, é acordar essa geração tribulacional, para não cair nesse engano, para não cair nesse engodo, para não cair nessa mentira apoiada por tantos sinais e maravilhas. Vai ser algo pirotécnico. E você sabe que o ser humano tem esse espírito de manada, né? Quando um vai, todo mundo vai também. Opa! Todo mundo usando esse boné, eu vou usar também. Todo mundo comprando, eu vou comprar. Todo mundo fazendo, eu vou fazer. Se um joga pedra, eu também vou jogar, está todo mundo jogando, vou quebrar os vidros aqui também. É o espírito de manada. Eu li isso numa revista da menina que comeu, porque ela foi com a roupa muito curta lá para a universidade, todo mundo começou a linchar, bater e xingar a menina. Aí todo mundo entra nela. Você já leu sobre isso? É o espírito de manada. Que agora eu estou no meio da multidão. Como é que a diretora vai saber que aquela pedra que quebrou o terceiro vidro direito em cima fui eu? Está todo mundo jogando pedra. Isso que eu estou falando aqui, o Caso Augusto viu uma reportagem. Sim, claro. Desde pequenininho que a gente imita, né? Esse fim de semana mesmo eu estive na casa da minha mãe. Aí eu tenho um sobrinho que está com 5 anos. Aí eu ensinei para ele aquela brincadeira, né? Ele põe a mão, eu acertava, depois eu ponho a mão e ele tentava acertar. Aí tem a filha da minha sobrinha, porque ele é homem, o homem tem testosterona, ele gosta de, né? O ser humano macho, ele gosta de, né? Tapa e pá, futebol, esses trem. A menininha já é mais delicadinha e tal. Então tem a sobrinha, a filha da minha sobrinha, Luísa, ela tem 1 ano e 2 meses. Pequenininha, nem fala ainda, tá magricelinha. Ela viu a gente brincando,
Aí eu pus a mão assim para ela, a mãozinha dela é desse tamanho. Ela, como mó barato. Ela viu essa experiência, ela quis participar. Aí toda vez depois que eu punha a mão assim para ela, era aquele tapa assim de meio Dina de força, né? Dina é a subdivisão do Newton. Ela viu que é isso que você está falando, o ser humano ele vê, ele quer imitar. Porque se possível fosse, ele enganaria até os eleitos, não é o que Jesus Cristo falou em Mateus 24? Então, essa geração que tome cuidado. Amém?